Eu sou Evandro Soares, sou mestre em Ciências da Educação, sou especialista em saúde pública, sou enfermeiro e sou pedagogo. Sou parceiro aqui do Instituto ProBairro Brasil e tenho a honra de ter sido convidado para participar da Semana Cultural ProBairro Brasil, de forma que tenho a responsabilidade de tratar de um tema informativo e produto de um debate sobre os desafios sociais pós-pandemia. Espero poder contribuir com esse evento da ProBairro Brasil. Tenho a honra e a satisfação de ser parceiro dessa entidade, de fazer parte também da ProBairro. Então, vamos começar a nossa palestra, que tem como título Os Desafios Sociais Pós-Pandemia. Então, nós vamos estar agora direcionando, tratando desses assuntos que vai despertar uma reflexão sobre o que vai ser o mundo após a pandemia de Covid-19. Quais os desafios do Estado brasileiro, do mundo, quais os desafios do Estado de Goiás, quais os desafios aqui na cidade que eu estou, Águas Lindas de Goiás, quais os desafios para cada família, para cada indivíduo. Vamos discorrer hoje sobre os desafios que são imensos para vivermos bem após a pandemia de Covid-19. Inicialmente, para falarmos dos desafios sociais, precisamos discutir assuntos importantes como economia, como política, como saúde pública. Precisamos estar em sintonia exatamente com esses três temas, que serão os grandes pilares dos desafios pós-pandemia. Então, começaremos tratando do tema de economia e política. Quais os desafios que o Brasil enfrentará, que cada indivíduo, cada brasileiro enfrentará após a pandemia de Covid-19. Para entrarmos no assunto dos desafios pós-pandemia, precisamos fazer uma reflexão nos impactos causados pela pandemia. Não precisa ir muito longe, não precisa ser muito inteligente para enxergar a devassa causada pela pandemia no mundo e no Brasil. Vemos que aí no início de 2020, ano passado, nós presenciávamos a presença do coronavírus lá na China. E lá o vírus já estava matando muita gente. E a gente ficava pensando aqui, poxa, mas que triste, tanta gente morrendo na China, tantas pessoas indo a óbito por causa desse vírus. Mas nós estamos muito distante da China, né? Muitas vezes a gente pensava assim, estamos distante da China. Então, há uma pouca possibilidade desse vírus vir para cá. E a China é a primeira economia mundial. A China logo, logo dará um jeito nisso e logo, logo ela estará eliminando esse vírus. Pensávamos assim, muitos de nós aqui no Brasil. Contudo, vimos que o vírus foi se espalhando. Foi para os Estados Unidos, para a América, para a Europa e para a América do Sul e veio parar no Brasil. Inicialmente, com poucos casos, poucas mortes, mas hoje chegou a um patamar
de mais de 400 mil mortos no Brasil. Dificilmente não tem aí perto de você uma família enlutada, ou uma família que sofreu, uma família que passou pelo drama de ter um doente na família de Covid-19, ou um óbito dentro da família. Muito triste. E a causa disso tudo, nós tivemos aulas nas escolas presenciais suspensas, mais de ano que a rede pública não ministra aulas presenciais. O isolamento social, o desemprego, as empresas quebrando, falindo, demitindo, um caos na economia. Vimos o sistema de saúde brasileiro, que já não era tão bom, entrar em colapso, onde chegou a faltar o oxigênio para os pacientes da Covid-19, os quais têm os seus pulmões comprometidos pela infecção e necessitam muito, é uma questão de vida ou morte, o oxigênio dentro de um hospital. E muitos hospitais brasileiros, em muitos estados brasileiros, faltaram oxigênio, faltaram leitos de UTI, faltaram kit de intubação, faltaram equipamentos básicos para a manutenção da vida do paciente de Covid-19. Então, nós, em todo o mundo, não só aqui no Brasil, nós vivemos dias difíceis, dias tristes, vivemos uma insegurança, vivemos um medo do futuro. O que será amanhã? A gente vai dormir e pensa na quantidade de mortos que tivemos hoje e pensamos, e amanhã serão quantos? Eu sempre, às vezes, chego em casa, não dá tempo, eu assisti o jornal, às vezes cansado, e eu pego e peço à minha esposa, dá uma pesquisadinha aí para ver como é que está a pandemia, para ver quantos mortos, se diminuiu, se já tem alguma solução, como é que está a vacinação. E a gente está sempre pensando no amanhã, desejando que melhore, mas com muita dúvida, com muita insegurança. Então, esse é o cenário que nós vivemos aqui no Brasil e no mundo. E o Brasil é a nossa pátria amada, é aquele país que nós queremos que ele dê certo, queremos que ele cresça, queremos que ele desenvolva, queremos nossa sociedade cada vez melhor, cada vez mais bem educada, bem empregada, vivendo bem, comendo bem. Vimos que no resultado da pandemia, a pobreza no Brasil e no mundo se multiplicou. Nós temos 3 vezes mais pobres do que antes da pandemia. No início da pandemia, nós tínhamos 10 milhões de desempregados no Brasil. Hoje são 20 milhões, quase 20 milhões de desempregados no nosso país. Isso faz com que aumente a delinquência, a violência, né, com que aumente os crimes, e por aí vai. Mas vamos ao nosso tema principal. Quais os desafios? O que nós devemos fazer como Estado brasileiro, como União, como Estado, como município, como pessoa, como cidadão? Qual é a sua responsabilidade na retomada da vida, não sei se vai ser normal, após a pandemia? É uma matéria importante para a nossa reflexão. E dentro do meu contexto aqui, onde quero discutir sobre a política, né, sobre a economia, sobre a saúde pública, vamos iniciando aqui pela economia, pela política. O maior desafio do Brasil é exatamente esse de retomar o crescimento e retomar um crescimento com sustentabilidade, um crescimento sem afetar o meio ambiente, um crescimento sem explorar o cidadão, um crescimento sustentável, saudável,
Esse é o nosso grande desafio. Lógico que, para isso, todo mundo sabe que nós vamos precisar de reformas no Estado. Precisamos, por que não falar, né, das reformas que aí já estão em andamento? As reformas, elas irão passar por vários setores da sociedade, as reformas que precisamos no Brasil. Dentro dessa reforma, tem a reforma tributária, que já está em discussão no Congresso Nacional. Muito importante, gente, o nosso regime de governo do Brasil, governo democrático, onde você tem voz, onde você abre o verbo, fala o que você sente, onde nós temos um Congresso Nacional de senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores. Temos os três poderes, o legislativo, né, o poder judiciário, o poder executivo, que precisam andar em harmonia. E dentro desse contexto, na reforma tributária, essa é a primeira que vai ter que ser colocada na agenda do Congresso, na pauta dos governos. Por quê? Porque o país, o Estado, ele investiu muito dinheiro na pandemia e ainda continua investindo, né? Quando a gente vê aí uma vacina custar em torno de $20, você está falando de R$100 uma vacina. E quantos milhões de vacina nós precisamos, né? Cada um tem que tomar 2 doses, a maioria das vacinas tem que ser 2 doses. Então, isso demanda recurso do Estado, mas é a obrigação do Estado assegurada pela Constituição Federal. Então, o Estado não pode recuar, não pode dizer que não vai vacinar, que não vai comprar, que não vai gastar, investir na vacina. O dinheiro tem que sair de algum lugar. E aí vem uma reforma tributária, onde certamente estará se discutindo a simplificação, né, e a unificação de impostos. Vamos logo ter unir vários impostos e ter... Isso é inevitável, porque o sangue que corre nas veias e nas artérias do Estado chama-se tributo, né, para investir em educação, para investir em infraestruturas e dar o retorno para o cidadão. Essa é a logística, é a ideia que se tem dos tributos. Então, a reforma tributária ela vai ser de forma simplificada, ela vai ter a união de impostos, mas precisa se discutir também dentro das instâncias governamentais, legislativo, judiciário, executivo, de dar um incentivo fiscal às empresas, né? Se formos aí olhar a quantidade de empresas que realmente fecharam suas portas, que tiveram inúmeras dificuldades, e se o governo não der a mão para essas empresas, não vai ter economia, porque são as empresas que geram economia, que geram emprego, que geram renda, que geram impostos. Então, as empresas são indispensáveis. A reforma administrativa também é uma pauta que vai ter que fazer parte dos desafios políticos na pós-pandemia. Uma reforma administrativa que desburocratize a máquina, que diminua o excesso de burocracia, que dificulta as coisas acontecerem. Então, dentro da reforma administrativa, realmente passa a desburocratização, a simplificação da máquina pública, dos sistemas, para que possa a economia rolar de maneira mais simultânea, de maneira mais fluida, de maneira mais eficiente, vamos dizer assim. Daí vem a reforma da Previdência. Está em discussão, já é uma pauta antiga, teve realmente uma parada, mas a reforma da Previdência é inevitável. Nosso país, graças a Deus, é um país que cada dia aumenta a quantidade de idosos. A expectativa de vida do Brasil aumenta a cada ano, a cada tempo.
Lógico que muito mais pessoas aposentadas, muito mais pessoas pensionistas, muito mais pessoas que estarão dependendo do governo, até mesmo para viver, e é exatamente uma coisa muito justa você trabalhar ali 30, 35 anos e ter a sua aposentadoria, e nós queremos dizer que, nesse contexto, o Brasil é um país muito bom, porque a gente vai aqui na América do Sul, aqui do lado, no Paraguai, no Uruguai, né, na Bolívia, não tem aposentadoria. Você vê lá os velhinhos, quantas vezes eu fui em Assunção, no Paraguai, e via os velhinhos vendendo laranja, vendendo balinha, vendendo bombons, para sobreviver, porque não tem aposentadoria. Não tem um sistema único de saúde. No Paraguai não tem um sistema único de saúde, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, não tem. E nós aqui no Brasil temos. Você pode ir para a porta do hospital, vai demorar, mas você vai ser atendido. E se você não for atendido, você briga lá, porque você tem que atender, porque está na lei. É a obrigação do Estado atender na saúde pública, assistência à saúde pública. Então, minha gente, a reforma previdenciária, ela vai mudar todo o sistema de aposentadoria, de salários, de contribuição. Então, é algo inevitável. Cabe à organização também da sociedade, através de institutos, como aqui a ProBairro Brasil, como outros institutos, outras ONGs, a organização do terceiro setor, para se organizar e cobrar e se posicionar, para que a gente não seja também explorado pelo governo e tenhamos mais dificuldade na nossa vida. E também a reforma trabalhista, que já sabemos que já teve uma votação expressiva, com muitas mudanças, né, nas leis do trabalho, mas vai ter mais. Já se discute aumento de carga horária, já se discute aumento de contribuição, enfim, as leis trabalhistas, a relação do trabalhador com o empregado, do empregador com o empregado, do trabalhador com a empresa, tudo isso vai mudar e vai ser matéria de debate, de formulação de novas legislações que possa atender melhor a retomada do crescimento sustentável, do qual estou falando nessa noite. Bom, ainda continuando com esse tema, precisa também se discutir a criação de emprego. Como falei no início, cito agora aqui no slide, que 20 milhões, se aproxima de 20 milhões. A gente tinha 10 milhões de desempregados no início da pandemia, 1 ano e pouco atrás. Depois aumentou para 15 milhões de desempregados. Depois veio 4 milhões para o serviço informal. Vender uma coisinha aqui, vender uma coisinha ali. São desempregados também. Estão ali fazendo um bico, vendendo uma coisa e outra, no emprego informal, mais 4 milhões, 19 milhões. Então, nos aproximamos de 20 milhões de desempregados. É muita coisa, gente. É muita gente. Tá? Então, é inevitável essa discussão do emprego, da renda, quantos desempregados, né? Quantas empresas passando dificuldade. Mas é bom lembrar também que, dentre todas essas ações emergenciais para socorrer a pandemia, e também os investimentos na saúde pública, foram na ordem de R$1 trilhão. Saiu dos cofres públicos. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso. Contudo, o Estado está em déficit. Ou seja, o Estado está com dívida de mais de 700 bilhões de reais pelos investimentos feitos na pandemia. E, de alguma forma, precisamos retomar a economia e o Estado precisa reaver isso. Né? Então, a discussão da empregabilidade, do emprego, da fomentação de emprego nas empresas, do setor produtivo, de todos os setores de serviços, precisa ser realmente algo de debate e de investimento e de fomentação por parte do governo. Né? Continuando aí, quero falar do pluralismo político. Né? Vemos que o Brasil, de uma forma ou de outra, menos intensa ou mais intensa, tem um individualismo político.
né, não aceita o debate dentro de uma linha de raciocínio diferente, dentro de uma linha de visão de mundo diferente. Aí você tem os desrespeitos, quantas vezes dentro do próprio Congresso, um parlamentar desrespeita o outro, todo o Brasil assistindo ali, coisa feia, igual temos visto aí nos últimos dias, até mesmo lá na investigação lá, né, do Covid-19, né? Então, na CPI da Covid, precisa entender que o outro, dentro de um processo democrático, ele tem o direito de se manifestar, de pensar, de colocar, e por isso que é um sistema democrático, porque é no voto, sabe, é na maioria, mas a pluralidade política, ela precisa existir, gente, ela precisa divergir. Nós não podemos ter um pensamento só, e a diversidade de pensamento, de ideologia, de estilo de vida, ela vai completar, ela vai favorecer. Então, precisa de colocar isso no debate, porque os poderes estão se estranhando, né? Os poderes, os três poderes, eles precisam trabalhar em harmonia. Nós temos lá o Supremo Tribunal Federal, que é quem representa o poder judiciário, que é o guardião da nossa Constituição. Temos o poder executivo, a União, os estados, tal, municípios, que também tem sua parte nesse fazer, nesse acontecer, e precisam ser respeitados. Então, dentro do debate, os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, precisam trabalhar unido. Gente, no Brasil hoje, ou a gente se une, ou a gente vai para o caos. Não temos que classificar culpados da pandemia. Todos estão fazendo o máximo. Erra. Tem ações que erram. Um governo toma um tipo de ação que pode errar. Por quê? Porque a doença é nova, o vírus é desconhecido, a vacina está sendo produzida agora. Então, não tem especialista ainda com propriedade científica para poder dizer o que está certo ou o que está errado dentro das ações governamentais. Por isso, há de se respeitar, a gente erra, conserta e vamos para a luta, todo mundo empenhado, né? A população precisa se conscientizar que tem que fazer algo, você tem que fazer sua parte para diminuir a exposição do vírus, para diminuir a contaminação, tá, pelo coronavírus. Então, esse debate aí do pluralismo político, ele é muito importante fazer parte das pautas, das agendas pós-pandemia, né? Fomentar a micro e pequena empresa, fomentar o MEI. Sabemos, gente, que 99% do Brasil são pequenas empresas. 99% das empresas do Brasil são pequenas empresas. E essas pequenas empresas, elas são responsáveis por 30% do PIB, do Produto Interno Bruto, 30% de tudo que é produzido nesse país, de toda a riqueza que é produzida nesse país, vem das micro e pequenas empresas e dos MEI, né? Então, é importante travar esse debate de fomento, né, de incentivo à pequena empresa, tá bom? Temos aqui somente que saíram de atividade, mais de 10 milhões de MEI, né? Mais de 75 mil empresas faliram, fecharam suas portas, e elas precisam retornar, e precisam da mão amiga do governo, de negociar os tributos, de negociar as dívidas trabalhistas, de negociar com fornecedores, e voltarem a crescer, a vender, a produzir, e etc., né? Ações emergenciais como o auxílio emergencial. Então, aqui a gente quer fazer uma nota de reconhecimento e dizer que o Estado ele não foi omisso na pandemia. O Brasil investiu, como falei agora há pouco, R$1 trilhão. As ações emergenciais, como o auxílio emergencial, como também o adiamento de impostos, de tributos para as empresas. Quantas empresas estavam no sufoco
o governo teve um plano para adiar o pagamento desses tributos, de tributos trabalhistas também, de dívidas, né, tributárias das empresas que tomaram um fôlego aí com 120 dias a mais. Então, foi uma ação louvável do governo, né? Principalmente aí, que veio em âmbito de governo federal, certo? Também o Pronamp, né? Por que não falar do Pronamp, que é um programa de financiamento, um programa aí de incentivo financeiro, né, para as empresas e tal. O Pronamp não atendeu, logicamente, todas as empresas que precisavam, mas uma boa parte teve acesso aos recursos através do Pronamp. Tá? E também, gente, falar do plano de preservação do emprego e da renda, né, nessas medidas provisórias, onde as empresas poderiam, e podem até hoje, né, suspender o contrato, o governo paga uma parte, podemos reduzir carga horária com redução de salário. Isso são medidas governamentais para manter o emprego, para diminuir o impacto da pandemia, certo? Nos empregados, né, nos funcionários. Passaremos agora para falar um pouco dos desafios na saúde pública. Economia e política, acho que ficou aí bem esclarecido. Vamos defender esse discurso das reformas, mas de reforma com responsabilidade, onde o Estado não deve explorar a sociedade. Né? Nós não queremos um Estado que seja um Estado máximo, nem um Estado mínimo. Nós precisamos de um Estado que seja necessário, que arrecade aquilo que é necessário, né? Que trabalhe dentro de uma linha de equilíbrio, para que seu povo não seja explorado. Então, defender esse debate, amadurecer esse debate e levar isso de forma bem firme, para que a gente possa equilibrar aí as ações. Dentro da saúde foi um caos, né, gente? A saúde já não era boa, não sei se vocês se lembram, mas como eu sou enfermeiro de assistência, trabalho em pronto-socorro, eu sempre vi as UTIs cheias, para te falar a verdade. Sempre pessoas no hospital que eu trabalho procuravam uma vaga de UTI, não tinha, muitos recorriam à Justiça, ao Ministério Público e tal, para conseguir uma vaga de UTI. Então, no Brasil nunca teve UTI sobrando, né, leitos de UTI sobrando. Aí você imagina, com essa enxurrada de pacientes com problemas pulmonares graves, precisando de respirador mecânico, e a gente sem leito de UTI. Quantas pessoas foram a óbito por falta de leito de UTI? E nós precisamos pensar nisso, o Estado precisa pensar nisso. O Estado precisa planejar investimento, realmente, aumentar o investimento na saúde pública, para a gente ter uma condição de cuidar melhor do usuário do Sistema Único de Saúde, seja na rede pública ou na rede particular. E uma coisa que a gente percebeu nessa pandemia é que na rede particular também faltou leito. Na rede particular não tinha leito. Você com R$10.000 por dia para pagar de um leito de UTI e não tinha leito na rede particular. Então, a saúde pública precisa fazer uma reflexão e fazer uma reestruturação do sistema de saúde nas 3 esferas de governo, governo federal, estadual e municipal, cada um tem sua parte aí a fazer, né, dentro do contexto da saúde pública. Também deveremos fortalecer, galera, o sistema de saúde, fortalecendo a atenção primária, porque o nosso sistema de saúde brasileiro, ele vem em 3 instâncias, 3 formas de organização. Você tem a atenção primária da saúde, que a atenção primária da saúde, ela é baseada nos centros de saúde, ela é baseada nas UBSs, nos postos, nas policlínicas, ou seja, a atenção primária da saúde, ela precisa vir antes de você ficar doente. Você tem que ser atendido no posto de saúde quando você sente a primeira dor, quando você sente o primeiro sintoma, certo? Mas o que acontece?
a falta de investimento na atenção primária faz com que você vá ao centro de saúde, por exemplo, com uma pequena dor abdominal, uma crise renal, e o centro de saúde não vai marcar a sua consulta. Aí você vai para o hospital com uma crise renal, por exemplo, chega lá rolando de dor, quantas pessoas chegam ao hospital assim. Daí você é atendido por um médico do plantão, ele te dá uma medicação para aliviar a sua dor, e o que ele fala para você? Olha, está aqui o encaminhamento, você vai para o centro de saúde, marca a sua consulta, certo? Com um nefrologista, alguém que vai cuidar ali do seu sistema renal. Aí você fica esperando essa consulta, e você não consegue essa consulta. Tem outra crise, vai para o hospital, tem outra crise, vai para o hospital, o médico encaminha para o centro de saúde. Como a atenção primária não está funcionando bem, o que vai acontecer com o seu sistema renal? O seu rins vai ser comprometido. Aí, belo dia, você vai para o hospital com uma tremenda dor, o médico olha para você e fala, você está com uma falência renal, você vai ter que fazer hemodiálise, ou você já é um renal crônico, e aí, imagina isso, você vai para a atenção primária não te atende, você vai para a atenção secundária, que é o hospital, a atenção secundária não te atende e te manda de volta para a atenção primária, que não funciona. Aí você tem um agravamento, ao invés de você ir para a atenção secundária, que é o hospital, ser internado, você vai direto para a hemodiálise, que é uma atenção terciária, de alta complexidade, que é muito caro para o governo. Então, isso termina onerando. A gente precisa investir na atenção básica, certo? Fortalecer a atenção secundária, né? A atenção secundária ali, que é o hospital, ter condição de fazer uma cirurgia, ter condição de internar, ter condição de tratar as doenças, e deixar a atenção terciária, que é a UTI, sabe, que é o sistema de hemodiálise, de diálise, certo? Que é radioterapia, quimioterapia para os cancerígenos. Então, os cancerosos, aliás. Então, nós vemos que precisamos de investimentos fortes na área da saúde. É um desafio de qualquer governo, de qualquer prefeito, de qualquer governador. É um desafio enorme do Ministério da Saúde. A gente está vendo aí a luta do Ministério da Saúde, tentando comprar vacina, tentando comprar respirador, tentando comprar kit de intubação, tentando buscar alternativas, e muitas vezes sem muito sucesso, né? Então, é isso, reestruturação aí das 3 instâncias da saúde pública, a união da saúde com outros setores da sociedade. Porque, olha, você vai precisar da saúde lá na educação, logo, logo, porque os alunos ficaram doentes na pandemia. A maioria deles está doente. Então, logo, logo, vai ter que abrir um serviço de saúde, principalmente saúde mental, dentro das escolas. Então, temos essa discussão da integração aí de vários setores da sociedade, né? A execução, por exemplo, aí, do marco sanitário. Cara, meio ambiente é um problema sério, né, dentro desse contexto aí de saúde pública. Tá? Então, precisa de investir em saneamento básico. Você sabia que 30% dos brasileiros não têm saneamento básico? Não tem esgoto, não tem água tratada, não tem coleta de lixo. E isso faz com que a doença prolifera, multiplica. E o sistema tem que estar preparado. É muito mais gasto você cuidar de um doente dentro da assistência hospitalar, do que você prevenir que ele não tenha a doença. Então, precisamos trabalhar por essa linha da prevenção dentro da saúde pública, reestruturar o sistema de saúde nas 3 instâncias, né? Providenciar, se preparar para uma pandemia, para um surto, sei lá, para uma epidemia, para qualquer forma, né, de advinda das doenças, né? Então, é muito importante cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa população, certo? Retomar a economia de maneira sustentável. E aqui eu caminho
para finalizar, dizendo a cada um de vocês que for alcançado por essa palestra, por esse vídeo, da importância de viver, da importância da vida, da importância de você acreditar no amanhã, de você acreditar em você, no seu potencial de crescimento, na sua capacidade de dar a volta por cima, de vencer esses problemas e de sair vencedor. Porque quando eu falo de retomada do crescimento da economia do Brasil, da sociedade brasileira, estou falando de mim, eu estou falando de você, estou falando de cada um de nós. E que cada um de nós temos uma parte a desempenhar nesse contexto. Ou seja, é muito importante o meu posicionamento, é muito importante o seu posicionamento em acreditar que você é capaz, em buscar alternativa, em continuar estudando, continuar melhorando sua vida, continuar crescendo como pessoa, amadurecendo cada dia mais, para que você viva cada dia melhor. Então, nada de pensar em fracasso, nada de pensar em desistir, vamos para cima, vamos vencer, o Brasil tem jeito, o Brasil é um país riquíssimo, estamos aí entre 9ª e 10ª economia mundial, éramos o 6º, né? Perdemos aí 3, 4 posições, mas ainda é um país muito rico, e você está num país muito bom, tenha prazer em viver, viva abundantemente, busque cada dia estudar, melhorar, trabalhar, cuidar da sua família, cuidar de você, ter saúde, buscar seus objetivos, não desista, o Brasil tem jeito, nós vamos ser felizes, vamos todos juntos e vamos avante. Muito obrigado, estamos juntos nessa luta.